cantos, a gente pode se informar em todos os cantos, de todo jeito. Mas o ruim da história é a questão das fake news, porque não só a gente vai ter a boa notícia, mas vai ter notícia que não é verdadeira. Até como eu vi uma vez uma entrevista, não se deve dizer nem fake news, porque notícia é verdade, e se não é verdade, não é notícia. É verdade, verdade. E isso, assim, tem se tornado cada vez mais difícil, porque a gente até falava, procure veículos conhecidos, mas aí você tem veículos conhecidos que também propagam notícias falsas, ou não notícias, né? Então, aí fica complicado realmente. Você tem jornalistas que divulgam coisas falsas, informações falsas. É difícil para o público. Eu acho que está cada vez mais difícil se informar, sim, porque, por exemplo, é um contrassenso você querer dar o mesmo peso para dois pontos de vista diferentes, né, em nome da imparcialidade, em nome da isenção, eu vou dar aqui o mesmo tempo para um debate entre pontos de vista opostos. Mas depende, se um ponto de vista defende a mentira, defende aquilo que não existe, ele não tem que ter voz. Né? Eu defendo que, por exemplo, a pessoa, né, o veículo que vai no presídio entrevistar Fernandinho Beiramar. Por que tem que entrevistar? Por que Fernandinho Beiramar é uma pessoa passível de ser entrevistada? Ele está lá, ele está preso, ele está condenado, faz parte da condenação dele, ele está fora da sociedade. Para que você vai trazer essa pessoa para dentro da sociedade? Então, tem muita coisa dentro desse jornalismo também que é desinformação ou de serviço, né? E quando você diz que vai promover um debate entre dois pontos de vista opostos, depende do que é ponto de vista oposto. Ou você está falando de verdade e mentira, aí não é ponto de vista oposto, né? Durante a nossa coluna de política no CBN Cotidiano, muitos ouvintes cobravam isso. Mas vocês têm que trazer o outro lado. Que outro lado? O lado do povo que acha que a Terra é plana? O povo que acha que cloroquina cura Covid? Não tem que trazer esse lado, porque esse lado é desinformação, porque esse lado simplesmente não tem verdade nele. E como você disse, se não tem verdade, não é notícia. Eu não tenho que trazer só porque tem um monte de gente falando isso, eu tenho que trazer isso para a mídia? Não. Esse é o papel do jornalista. É fazer esse filtro do que é mentira, do que é verdade, do que é notícia, do que não é notícia. Né? Quando eu dava aula, eu brincava com os meus alunos. Eu falava, qual é a diferença de um jornalista para a sua vizinha fofoqueira? É a responsabilidade, porque os dois dão notícia. Os dois vão contar a história. Mas o jornalista tem responsabilidade sobre aquilo que ele está falando.